Olá, seres humanos, tudo bem? Eu me chamo CD e meus amigos, o que foi esse episódio que saiu ontem de The Beginning After the Ending? Vou ser sincero, eu tava rodando na internet assim, eu tava meio receoso, será que eu faço um vídeo sobre o assunto? Será que eu não faço? Mas eu vi tanta gente indignada, eu acabei tendo que ver o anime de qualquer jeito, eu falei, não, vou dar uma assistida pra ter uma opinião sobre. Eu tenho algumas opiniões diferentes, eu não acho que foi tão ruim quanto a rapaziada pensa, mas eu concordo com muitos pontos que eles trouxeram. Enfim, introdução um pouco diferente do habitual, mas vamos pro vídeo. Bem, eu vou dividir esse vídeo em duas etapas, para caso você queira se guiar um pouco e saber o que vai acontecer. Se você não quer spoilers do anime, se você não leu o Webtoon e você não quer spoilers, bem, esse vídeo é basicamente só a última parte. A última parte eu vou lidar sobre as questões técnicas, mas aqui basicamente eu vou falar um pouco sobre como que o episódio foi construído e quais são as cenas, como é que eles fizeram, pai e tal. Enfim, vamos lá. Bem, o episódio começa literalmente com a lore do passado do protagonista, inclusive belo design dele do passado, adorei. Tem bastante aura esse rei, e esse passado teve bastante tempo de tela, considerável, foi basicamente 1 minuto só de passado, e na Webtoon nem foi tanto assim, foi só uns frames ou outros. Achei interessante, pelo menos dá uma contextualizada melhor pra quem tá começando. E aí depois dessa cena do passado, a gente vai pra cena dele reencarnando, e muita gente ficou um pouco indignada porque literalmente esse anime tá uma cópia de Mushoku Tensei. É sério, gente, eu não tô brincando, eu vou estar deixando um vídeo passando pra vocês aí de pessoas que fizeram a comparação lado a lado, e muitas cenas estão iguais. Muitas, é absurdo, não dá nem pra contar. Enfim, aquelas cenas do pai, a cena dele destruindo a casa e tal, bastante cena copiada. Ficou bem claro que eles tiveram algum tipo de inspiração pra criar cenas, mas a diferença é clara, Mushoku Tensei é muito melhor animado, por mais que o anime seja um pouco suspeito. Pelo grau de semelhança que os dois estavam, muitas cenas foram cortadas pra não parecer um plágio. E no Mushoku Tensei a gente tem uma cena em que a mãe do protagonista cura o protagonista, e na Webtoon também tinha essa cena existia em The Beginning After the End, só que eles cortaram para não parecer um plágio. Em vez disso, eles colocaram para o pai ser curado em vez do filho, para tentar mudar um pouquinho, mas basicamente, essencialmente, esse primeiro episódio foi muito parecido com o primeiro episódio de Mushoku Tensei. Bem, e aí vem a intro pra gente, que cenas extremamente medianas, nada interessantes, e o que salvou realmente foi o rock, a musiquinha de fundo, bacana, eu gostei bastante da música. E aí tem as cenas dele achando o corpo estranho, ele ainda achando que é um sonho, que ele vai acordar alguma hora, que essa reencarnação não aconteceu. E essa parada dele estranhar o corpo dele vai ficar por muitos e muitos capítulos, ou seja, muitos episódios na obra. Eu espero que eles não forcem tanto assim, mas é algo que a se considerar. E uma parada que eu não imaginava quando eu li Webtoon, pra mim, as vozes da cabeça dele, ou seja, os pensamentos do protagonista, tinham a voz do protagonista em si, ou seja, dele criança. Só que eles colocaram a voz dele adulto pra ser os pensamentos dele criança, então é um contraste bacana. Eu achei que foi uma escolha boa, porque eu não ia aguentar ficar ouvindo a voz de uma criança altíssima no meu ouvido durante vários minutos de alguns episódios, enquanto ele não começa a realmente falar. Então, beleza, foi uma boa escolha. E teve algumas cenas engraçadas, já que ele é um bebê, ele ainda não tem muito controle sobre o corpo, ele tá sendo privado de várias liberdades, sem muito controle. É bem humilhante, é bem engraçado, é o humor do anime, né? Tem ali umas ceninhas legais. E aí tem uma cena que eu gosto de chamar a atenção, que é uma cena em que o pai luta contra um monstro, meio que um touro ali numa floresta. A animação é horrível, eles são literalmente duas cenas estáticas que transicionam entre uma e outra, mas a sonoplastia do anime como um todo tá muito boa. Nada como Shadow Garden, aqueles efeitos incríveis, né, do I'm Atomic, etc. Mas se você gosta de ter um áudio bacana, coloque fones pra assistir o anime, a sua experiência vai ser bacana, eu te juro, a sonoplastia tá legal, é uma coisa que tá conseguindo levar. Claro, a animação tá horrível, mas a sonoplastia tá indo bem. E sim, The Beginning After the End, da mesma forma que Solo Leveling, teve muitas cenas cortadas. Nada que matasse a história ou alterasse a história por completo, e a gente tem uma história paralela entre o anime e o Webtoon, mas eles acabaram cortando algumas cenas pra encaixar um pouco na narrativa que eles querem passar no anime. Eles mataram muitas cenas de humor e de desenvolvimento de caráter do protagonista, então eles mataram algumas cenas legais. Tinha uma ceninha do espelho em que ele se olhava no espelho e tal. Eles até colocaram essa cena no anime, mas o contexto é completamente diferente. Em uma ele só se olha no espelho com aquela parada mais de identificação própria e tal. E no anime existia uma ceninha em que ele se olhava no espelho e falava: nossa, eu sou muito bonitinho. As mulheres se preparem que eu vou arrebentar os corações delas. Uou, como ele tem autoestima. Quem me dera. Enfim, e o anime no geral ele tá passando um clima um pouco mais sério e um desenvolvimento emocional um pouco diferente do protagonista. Muitas cenas de humor e comédia que tinham no Webtoon foram retiradas, nada que mate a lore, mas a mudança de tom é perceptível.
Tem uma cena que ele tava brincando com o pai dele e ele acaba passando mal e a mãe fica irritada. Outra cena dele, aquela cena do espelho, em que ele se olha no espelho e se acha. E muitas cenas fofinhas dos pais foram retiradas. E, em geral, o anime tá tentando passar um tom mais sério. E aí tem aquelas cenas dele aprendendo um pouco da lore do mundo, dele lendo. Uma das paradas desse anime é que enquanto ele é uma criança, ele vai lendo e aprendendo muito sobre o universo, muito cedo, o que faz ele se tornar eventualmente o prodígio, porque o tempo que ele só estaria coçando o nariz e comendo terra, ele tá lendo. E uma parada que eu fiquei um pouco encucado é porque ele simplesmente foi pra outro mundo e sabe a língua. Era a mesma língua do mundo passado dele, foi implantada pelo Deus que reencarnou ele. O entendimento dessa língua, eu não sei. Fica a pergunta aí pra vocês. E ele dá aquela cidadã da lore do mundo, de como o reino que ele tá estruturado, como a mana funciona. E falando em mana, esse é um paralelo muito legal. Essa é uma parada muito interessante que diferencia esse Isekai de outros Isekais do mercado, porque ao invés de ser um cara do nosso mundo normal, que vai pra um mundo de fantasia e, enfim, descobre magia ou tem um talento nato ou qualquer coisa genérica assim, no mundo passado dele, ele já era um rei, ele já era uma pessoa poderosa que tinha entendimento de magia. No mundo dele a magia existia, de uma forma obviamente diferente. No mundo dele se chamava Ki e nesse mundo é Mana. As manifestações dessa magia são diferentes, inclusive a forma que ele lidava no mundo dele era diferente, mas eu não vou dar spoiler porque isso não foi animado ainda. Enfim, muito bacana. Esse é um diferencial que The Beginning After the End tem e tem um valor absurdo. Bem, e a gente vai apontar um skip de 2 anos ali e mostra uma ceninha do pai ensinando ele a como mexer num graveto, né? Ensinando ali uma espada e tal. E eu espero muito que essa dinâmica dele ser refém do próprio corpo não seja tão focada e tão forçada quanto é na Webtoon. Acaba enjoando um pouquinho. Eu sei que é um diferencial bacana, eu sei que dá algum contexto pra algumas cenas, dele ter muita habilidade quando cedo, as pessoas vão percebendo aos poucos que tem algo estranho ali, mas eu acho que na Webtoon eles forçam muito isso. Eu espero que eles coloquem de uma forma um pouco mais sutil, porque na vida passada dele ele era um mestre da espada, e aí quando ele volta pra essa outra vida, ele tá num corpo de uma criança, com uma estrutura diferente, com um corpo diferente, um tamanho diferente, então em muitos momentos ele se sente um pouco deslocado do próprio corpo, e algumas pessoas acabam percebendo isso. Enfim, e aí tem uma cena que ele vai pra cidade, em que ele olha algumas armas e repara um pouco sobre a tecnologia do mundo, como o mundo tá um estado tecnológico diferente do mundo dele, e ele pode ter a experiência de ver a magia desse mundo, a mana desse mundo em prática, com uma ceninha de fogo e tal, bem bacana. E aí sobre os pais dele, que vão acompanhar basicamente essa primeira temporada inteira dele, os pais estão sendo bem desenvolvidos. Eu não sei se pelo traço ou pela escolha das cenas que eles colocaram, mas os pais, eles ficaram um pouco mais sérios e um pouco mais diretos no anime do que na Webtoon. Na Webtoon eles eram um pouco mais bobinhos, mais carinhosos, eu pelo menos percebi. Não sei se é impressão minha, mas é isso aí. E a gente tem alguns paralelos que ele faz com o mundo dele e o passado. Tem um pouco da lore do passado, é só alguns frames mesmo. Um certo desenvolvimento emocional do prota, porque o protagonista é um pouco mais frio. Ele tá lidando com as coisas de uma forma um pouco mais gelada do que no Webtoon. Mas aos pouquinhos, diante desse episódio, ele vai amolecendo um pouquinho o coração, porque o calor e o carinho dos pais vai deixando ele mais sensível. É um paralelo interessante. E aí tem uma cena que eu ri muito, que foi uma cena do chute, em que o pai, ele insinua ali um golpe de mana, pai, tal, é literalmente uns frames estáticos passando na tela. Meu Deus, que animação criminosa, cara. E tem uma ceninha que eu achei muito engraçada, que é a ceninha que ele fica fazendo uma carinha, porque ele gosta muito de ler, ele tá adquirindo muito conhecimento sobre esse mundo na leitura, e a mãe fica meio, bro, moleque, você tem 2 anos de idade, você devia estar comendo terra, por que você quer ver livro? E aí ele meio que manipula a mãe com uma carinha fofa, e a mãe fica, meu Deus, tá bom, vai ler essa merda. Enfim, muito bacana, pelo menos desenvolve um pouco mais do carisma do personagem, que tá faltando um pouco, pelo menos nesse primeiro episódio. E aí ele aprendendo um pouco sobre a mana e o que dele, etc, ele acaba despertando o próprio núcleo de mana e explode a casa. Um paralelo aí como o Shoko Tensei, mas ok. E aí alguns escombros vão cair em cima dele e tal, e aí os pais vão ajudar ele em outra cena estática. Esse anime é basicamente um slideshow, tá me deixando um pouco triste. E aí o anime basicamente fecha com os pais abraçando ele, felizes que ele não se machucou e tal, e o prota acaba chorando também. Eu achei interessante esse desenvolvimento emocional do protagonista. Ele tá deixando um pouquinho de ser frio e tá começando a se ligar emocionalmente aos pais, o que é uma parada interessante. Na Webtoon mesmo, isso é bem desenvolvido. Realmente, a arte eu gostei bastante, o design tá muito bonito, a história tá sendo bem contada, realmente é a animação que tá deixando a desejar. E a gente vem pra ending, e é na ending que a gente vai trocar um pouco o escopo desse vídeo, que agora a gente vai analisar um pouco mais a questão técnica do anime em si. Bem, eu vou deixar bem claro aqui que essa questão técnica tem muita opinião minha, então
Não acho que tudo que eu vou estar falando aqui vão ser fatos embasados e tal, é muito mais a questão opinativa também. Mas o design, eu achei muito legal o design do anime em si. A arte tá muito bem feita, a ambientação e o jogo de cores, o color grading tá muito bacana, as cenas estão conseguindo passar uma vibe bem legal, um jogo de luz e sombra, né, e cores, etc. Eu tô achando bastante legal, bastante competente. Os traços que eles estão assumindo é um traço bem mais japonês ou do que um traço coreano e tal, até porque não, muita gente acha que The Beginning After the End é um manhwa, não, é um webtoon, ou seja, é feita fora da Coreia, né, não pelos japoneses, mas sim por um americano, tá, que o cara é da Indonésia, mas enfim, é outra pira. Mas de qualquer jeito, os traços estão muito bons, eu tô gostando bastante. E uma parada que indignou muita gente é o alto uso de CGI, tanto nas cenas que eu achei bonitas e tal, por causa do design, mas como nas cenas que deveriam estar animadas. Tá passando muito a vibe de Blue Lock, onde a gente tem cenas estáticas com alguns efeitinhos de CGI e tal, e não é grandes coisas pra quem, não, eles estão fazendo grandes coisas. Não estão fazendo. Hoje, um dia, qualquer estúdio consegue fazer essa parada, sabe? É realmente um corte de custos um pouco complicado. E sobre a Open e a Engine, pra eu começar a falar um pouquinho de animação, a Opening tá bacana e tal, é bem mediana. Geralmente a gente vê uma Open, né, com uma qualidade superior ao anime, pra às vezes até conseguir vender, pra e tal, gerar um pouco mais de expectativa. Mas nesse caso não, a Open tá bem no nível do anime mesmo, a animação tá bem fraquinha e tal. Pelo menos a música de fundo é bacana, salvou, eu gostei da música. E a Engine é a engine mais genérica que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma engine tão genérica. É absurdo. Pra quem assiste anime faz um tempo e vê esse frame que eu tô mostrando na tela pra vocês, já vão entender. É muito genérico. Mas ok, né? Enfim, e sobre animação, né? Quem tá animando isso? Quem que tá coordenando isso? Bem, o estúdio que foi pego pra fazer o anime simplesmente colocou o primeiro episódio inteiro pra ser feito em um estúdio chinês. E isso foi um evento bem parecido com o Nanatsu, em que ele terceirizou muitas cenas e acabou colocando outros estúdios iniciantes pra fazer algumas cenas e a gente já sabe onde isso parou, não preciso nem comentar. Enfim, a gente não sabe se todos os episódios vão ser terceirizados que nem esse primeiro episódio foi, mas tá bastante preocupante e tá deixando muita gente encabulada na internet porque existe um carinho muito grande, meu inclusive, com essa obra. Eu vou ser sincero, não tá tão mal quanto muita gente tá falando. Muita gente tá falando que tá horrível, que tá a pior coisa que eu já vi na vida, que meu Deus, vai flopar e etc. Eu não acho. Eu acho que sim, poderia melhorar e muito, principalmente na questão da animação, mas humildemente, gente, nessa primeira temporada também não vão ter muitas cenas de ação, não vão ter muitas cenas de luta e tal. Essas cenas só vão acontecer pelo ritmo que eles estão adaptando as páginas da Webtoon e tal. Isso lá pra segunda temporada vai ser mais frequente. Aqui realmente vai ser um desenvolvimento do protagonista, da gente entender o mundo, o universo e tal. Então eu espero que pelo menos na segunda temporada eles coloquem um estúdio mais competente pra fazer. Mas ainda assim, né, se logo na primeira temporada em que muita gente é apresentada ao anime, a gente já tem uma qualidade um pouco inferior, é muito difícil que as pessoas vão pra uma segunda temporada, já que elas já se decepcionaram com a primeira. Um evento um pouco parecido com Nanatsu, eu sei que as primeiras temporadas foram melhores e as últimas que cagaram de vez, mas as pessoas quando veem uma parada ruim, não importa se depois melhorar, é muito difícil elas voltarem porque elas já se decepcionaram bastante. E com Nanatsu não foi diferente. Enfim, galera, o que vocês acham? Comenta aí embaixo se você discorda do que eu falei, se você concorda do que eu falei, se acha que a arte tá horrível mesmo, o anime tá podre, ou se você gostou muito do anime e não liga tanto assim pra animação e tal. Comenta aí embaixo. Valeu, falou e fui. Bye. Por favor, gente, ninguém me xinga, eu juro, é só uma opinião.